uma fase que a gente chama de a fase do encantamento. É o cara ideal, o parceiro ideal. Às vezes eu tenho pacientes que falam assim pra mim, nossa, eu entrei na academia, ele entrou, fiz dança, ele entrou, e ele vai entrando de tudo. Eu cuidado com a impulsividade da relação. É estranho. Porque o cara gostar de você e ter interesses semelhantes, tudo bem, mas todos semelhantes? Cuidado com a impulsividade. Não deixe que a paixão devoradora assuma também todo o campo, inclusive da razão. Mas aí vem um problema. O narcisista não sustenta viver numa relação que o polo seja outro, que não seja ele. Aí ele vai pra fase da inveja. O narcisista começa a perceber que você tem algo que ele não tem. As pessoas querem ficar ao redor de você. E o objetivo no narcisista é ser ludibriado, ter pessoas ao redor dele. De onde veio o termo narciso? Narciso era um cara que admirava a própria beleza no rio, e admirando o próprio reflexo, ele cai no rio e morre afogado. Ele morre por ele, morre pela própria imagem. Já que ela revela na convivência dela a minha insuficiência, a minha inveja vai ter que diminuir ela para eu poder me sentir mais estável. O narcisismo é uma célula cancerígena no organismo saudável. Ele precisa devorar o outro para ele se manter em pé numa relação. Depois vem a fase da sabotagem. Ele começa a tentar destruir o parceiro, ridicularizar. Então ele começa a dizer, empatia que nada, você é sensível demais. Essas qualidades que você tem, não é bem assim não, as pessoas se aproveitam de você. Você começa a perceber alguns elementos de manipulação mais sutis. De alguma forma ele utiliza mecanismos na fala de que toda relação gira em torno do que ele quer e como ele quer. E geralmente, pessoas que têm um perfil de manipulação apresentam em seu repertório alguns tipos de frases. Uma delas é o seguinte, não faça ideia do que se trata. Quando você pega uma pessoa que tem um perfil manipulador e você depara ela com uma mentira ou algo que ela fez de negativo, ela tem uma tendência a mentir com muita facilidade. Então, para ela, é muito comum ela dizer, eu não lembro, e você ainda traz com ênfase, né? Não, naquele dia, naquele horário, você falou, não faço ideia do que se trata. Outra forma que ele traz, é muito comum ele dizer, que exagero. Você traz um sofrimento, você traz uma angústia, que exagero. Que é uma forma muito sutil dele começar a tirar a credibilidade do que você sente. Outra característica também de um manipulador muito forte é dizer, eu que deveria estar ofendido. Eu já peguei casos de mulheres assim, caramba, que conversas são essas? E quem mandou pegar no celular? Você sabia que você está entrando na minha privacidade? Olha, não era o momento dessa pauta. A pauta é mais grave, houve uma deslealdade da relação. Mas ele reverte e fala, eu que me senti traído. Você invadiu o meu espaço e dissocia de uma realidade. Mas eu queria trazer também, para encerrar minha participação, os sinais do narcisista. Qual é o primeiro ponto de um relacionamento de um narcisista? A gente percebe que ele te desconsidera. O narcisista na relação, ele não tá nem aí para o que você pensa, para o que você fala, ele tá aí para as necessidades dele. Não é pauta para um narcisista entender que existe a sua dor. E se não for da maneira dele, não existe relação e acabou. Outro ponto, ele pode paquerar até outras pessoas na sua frente. A partir do momento que ele exerce domínio sobre alguém, ele quer mostrar isso por completo. E o desprezo é uma forma de reforçar o domínio. A ideia é mostrar o tempo inteiro que ele está com você e que você é uma premiada por tê-lo. Ele elogia a si mesmo e a capacidade de conquistar os outros. É aquele cara que onde vai na roda de amigos, ele tem que dizer que ele ganha mais, ele tem mais, a vida dele é mais realizada. Outro ponto, ele usa a mulher como troféu. Pode trair, fazer o que for, mas quando a mulher sai na frente dos amigos, anda de mão dada, abre a porta do carro, as pessoas notarem o quanto ele é incrível. O outro ponto, o narcisista, ele tem uma necessidade de rebaixar o outro no campo da ideia. Se ele se envolve com a pessoa é burra, a pessoa tem que calar a boca. O primeiro passo é limite o seu contato. Quem poupa o lobo, mata a ovelha. Se você está numa relação que uma pessoa é tóxica, que sabe que existe domínio sobre você, ela sempre vai tentar reafirmar esse domínio. De modo que você vai ficar confusa. Pensei que a gente tinha acabado, o que é que está acontecendo? E a manipulação emocional continua. Segundo passo, necessário nesse primeiro momento, resgatar quem é você. Quais seus anseios? Quais são os seus desejos? Qual é a sua opinião? Terceiro passo, resista à necessidade de participar de pequenas discussões. Entenda que o domínio do narcisista consiste em manter ele sempre presente na sua vida de alguma forma, ainda de maneira negativa. Você lembra daquela história? Fale mal, mas fale de mim. Às vezes ele pode lançar algo até para provocar, para você reagir e ficar nervosa, porque ele percebe que enquanto ele te afeta, você ainda pensa nele. E não existe coisa pior para o narcisista do que a indiferença. Quarto passo, estabeleça sua rede de apoio nesse momento. Se você percebe que você tem um medo de abandono muito forte, se sente vulnerável sozinha, monta a tua rede de apoio, seja com amigos, seja com familiares. Comunique, saí de uma relação que me fez mal. Geralmente tais feriados, tais períodos da semana, me sinto mais vulnerável, porque você pode estar comigo nesse momento para que eu não venha a fraquejar. Reconhecer as nossas fraquezas é uma forma de força. No final é o que Jacob Livre Moreno fala. Não importa o que fazem com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram de você.